As ações da Braskem reportaram resultado recentemente e parece que o mercado não está nada confiante com a empresa. Somente esse ano, as ações estão acumulando uma queda de aproximadamente 13% contra uma alta de aproximadamente 15% do Ibovespa. Nos últimos 12 meses, Braskem já caiu 46%. Será que é o momento de investir em Braskem? Será que as ações da Braskem estão baratas? Nesse vídeo eu vou fazer a análise completa da empresa e deixar a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, a Braskem é uma empresa do setor de químicos. Ela atua principalmente na produção de resinas termoplásticas, ou seja, aquelas resinas utilizadas para a fabricação principalmente de produtos de plástico. Código de negociação BRKM3, BRKM5, BRKM6. Se você for investir, eu sugiro ir na que estiver pagando os maiores dividendos. E a ação com final 5 é a que tem a maior liquidez, beleza? Todas as ações têm 100% de tag along, o que é muito bom aí para o minoritário. Se tiver uma mudança de controle, vira e mexe, sai notícia aí falando que estão querendo comprar o controle da Braskem. E aí, se você tiver alguma das ações, você vai poder vendê-las no mesmo preço que for feita a oferta para o dono da empresa vender as ações dele. Falando aqui dos principais acionistas da Braskem, tem aí a Novo Honor, que está em recuperação judicial, né? Que é a mesma aqui, ó. E a Petrobras, com 47%. E repara que a ação com final 3 quase não tem liquidez, né? Tem 3% de liquidez apenas. Então, realmente, você vai ser forçado a ir na ação preferencial, que é a ação com final 5, que tem 31% de liquidez. Vamos falar aqui sobre os resultados da Braskem. Eu vou comparar contra o mesmo período do ano passado e também vou comparar contra o trimestre anterior. Primeiro, vou contra o trimestre anterior para a gente ver se a empresa está melhorando, se está piorando, porque empresa que negocia commodity, é bom a gente entender como que está vindo o ciclo, se o ciclo está melhorando para aquela commodity ou se está piorando, tendo em vista que é totalmente cíclico, né? Toda commodity vai ter o ciclo de alta e o ciclo de baixa. Vamos pegar aqui os resultados em reais, tá? A receita da Braskem aumentou 2%, muito pouco, ó, 19 bilhões para 19,4. Repara que é uma empresa que tem uma receita, né, um faturamento muito alto, 19 bilhões de vendas em um único trimestre é muito dinheiro. Só que o problema da Braskem é que ela não consegue converter essas vendas em lucro. E principalmente aqui, ó, custo dos produtos vendidos, que é quanto a empresa gasta para produzir os produtos que foram vendidos. Então repara que desses 19 bilhões, ela gastou aqui 18,1 para produzir os produtos. No trimestre anterior tinha sido 18, aumentou aqui 1%. E aí, se a gente pular aqui para o EBITDA recorrente, ela teve um resultado bom de EBITDA. Saiu de 557 milhões para 1,3 bilhão, um crescimento de 137%. Então, olhando aqui comparado com o quarto trimestre, foi um bom resultado. Vale ressaltar que o resultado do quarto trimestre é um resultado bem fraco. Olhando para o lucro, repara que ela saiu de um prejuízo de 5,6 bilhões para um lucro de 700 milhões. Não dá para ficar olhando muito aqui para o lucro, tá? Daqui a pouco eu vou te explicar melhor sobre isso. A principal linha que você precisa analisar da Braskem é a parte aqui do EBITDA e tá acompanhando o custo dos produtos vendidos para ver se a empresa consegue equilibrar isso, tá? Receita, custo dos produtos vendidos e EBITDA. São as principais linhas ali, o mais importante é o EBITDA da empresa aumentar. Quando analisamos contra o mesmo período do ano passado, ou seja, o primeiro trimestre de 2024, a empresa aumentou 9% as suas vendas, saindo 17 para 19. O CPV lá foi bem mais baixo, aumentou 9% também, olha, com o custo dos produtos vendidos tinha sido 16,7. O EBITDA recorrente aumentou, saiu de 1,1 bilhão para 1,3, crescimento de 16%. Então eu diria que o resultado da Braskem foi bom, tanto frente ao mesmo período do ano passado, quanto frente ao último trimestre, né, o trimestre anterior, que foi o quarto trimestre de 2024. Porém, parece que o mercado mesmo assim não está gostando, né? Tá derrubando as cotações. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, então continua aqui comigo que eu vou explicar por que eu acho que as ações não estão engrenando. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Braskem,
sempre digo que não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos, tendo o meu acompanhamento para isso, a minha cabeça pensando para você. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e lá eu vou fazer uma análise minuciosa dos seus investimentos e vou estruturar um planejamento, uma carteira totalmente personalizada para poder acelerar os seus resultados, para você atingir os seus objetivos muito mais rápido. E a única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Para participar, basta clicar agora mesmo no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá. Cotação do dia 9/5, ela estava R$ 10,25, valor de mercado 8 bilhões. Empresas de valor de 8 bilhões, ela não é gigante, mas também ela não é pequena. É uma empresa que eu considero que tem um porte médio na nossa bolsa. Indicador de endividamento, a dívida líquida sobre EBITDA. Esse aqui para mim já é um ponto que gera preocupação no mercado. A dívida líquida sobre EBITDA da Braskem está de 9,1 vezes, que é uma dívida muito alta. Eu considero uma dívida equilibrada até 3 vezes o EBITDA. Para você ter ideia, 9 vezes quer dizer o seguinte, que o lucro operacional, né, o EBITDA da empresa, que é uma proxy de quanto ela consegue gerar de caixa com as suas operações, ou seja, cobrir os custos que ela tem e ter um lucro ali com a venda dos seus produtos, demoraria aproximadamente 9 anos de geração de caixa para ela conseguir quitar a dívida que ela tem. Então, assim, aqui dá para ver que é uma dívida bem alta no momento, né? Então, se esse EBITDA não melhorar, vai ficar complicado a situação da empresa. Liquidez corrente é um indicador para a gente medir aqui a liquidez da empresa. Em resumo, quanto que ela tem de ativo, ou seja, caixa, estoque, coisas que ela pode facilmente converter em dinheiro no curto prazo, no prazo de um ano, contra os deveres que ela tem que pagar no prazo de um ano. Fornecedores, impostos, funcionários, etc. O que isso quer dizer? 1,32. Quer dizer que para cada R$1 que ela tem em deveres a pagar, ela tem R$1,32 aqui no ativo circulante no prazo de um ano. Ou seja, pelo menos no curto prazo, me parece que ela tem liquidez suficiente para continuar rodando as suas operações. Dividend yield zerado, estranho seria se ela estivesse pagando dividendo, né? Empresa que está com uma dívida muito alta, vem apresentando prejuízo, vira e mexe, então não tem como esperar dividendo. O ROIC, eu deixei aqui um P porque eu uso o EBIT para medir o ROIC. Em resumo, é o lucro operacional, considerando ali também as despesas com depreciação e amortização. Eu deixei um P porque nos últimos 12 meses o EBIT da Braskem está negativo, tá? Então não tem retorno, né? Seria para medir ali quanto de lucro operacional a empresa dá frente ao investimento que está sendo feito no negócio. Então deixei um P, isso que é bem ruim, né? A empresa está com o EBIT negativo. Margem EBITDA de 5%. Repara que EBITDA tem margem porque EBITDA a gente desconsidera depreciação e amortização, as despesas com depreciação e amortização. Desconsiderando essas despesas, que na contabilidade nós dizemos que são despesas não caixa, que não sai dinheiro do caixa na hora, aí sim o EBITDA dela é positivo, tem uma margem EBITDA de 5%, que na minha visão ainda assim é uma margem apertada. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% de margem EBITDA. Indicador de preço EV sobre EBITDA, principal indicador para a gente analisar, que é o preço da Braskem, ela está valendo 11,4 vezes o EBITDA. Olhando para esse indicador, as ações não estão baratas, tá? Mesmo depois de toda essa queda. Eu considero de 8 a 10 vezes um múltiplo de preço ok. Quanto mais abaixo ali de 8, mais baratas as ações estão, quanto mais acima, mais caras as ações estão. Ou seja, Daniel, mesmo depois das ações terem caído tanto, você ainda está me falando que está cara nesse preço? Sim, olhando para esse indicador, parece que as ações estão caras. Por quê? Porque o resultado da empresa também caiu muito, o EBITDA da empresa também caiu muito nos últimos trimestres. Então não é à toa que a ação caiu. Se o EBITDA voltar a crescer, aí sim
esse indicador ele pode mostrar que a ação está mais barata e a ação valorizar, tá? Mas olhando friamente aqui somente para o indicador, não diria que as ações estão baratas. Entrando aqui no histórico de lucros e proventos, repara que é uma empresa que costumava dar lucro, as barras em azul são lucro, as barras em verde são os proventos. Então o que a gente consegue ver aqui? Primeiro, que é o que eu falei, né? Empresa cíclica, uma hora ela dá lucro, o lucro aumenta, aí diminui, aí aumenta bastante, aí diminui, aí vem prejuízo, aí do nada o lucro dispara, do nada. Aí depois o lucro vai lá e derrete e vira prejuízo e foi só piorando. Então, é uma empresa bem cíclica, repara que ela parou aqui os dividendos nesses últimos prejuízos, foi muito prejuízo que a empresa deu. Se você for investir, tem que estar ciente disso, tá? Olhando para a cotação, olha aqui, ó, uma hora você tá pobre, outra hora você tá rico, né? Aqui, ó, R$20. Aí de 20 foi para menos de 10, vamos um pouco aqui bater uns 5. Aí de 5 foi para 9, aí de 9 voltou ali para uns 7, aí pegou um ciclo de alta, pum, bateu 20, aí caiu, aí pum, R$50. Aí veio outro ciclo de baixa. Isso aqui foi antes da pandemia, tá? Esse derretimento, ó. A pandemia, ela veio aqui, ó. Aqui foi a pandemia, mas antes da pandemia ela já tinha derretido de novo, saiu de 50 e foi para 20 e poucos reais. Só que é tipo 50% de queda. E aí, estourou, bateu 60. Aí depois 20. Ou seja, é um negócio que tem muito pouca previsibilidade. Se você não souber o que você está fazendo, você vai comprar na alta, olhando para dividend yield, e aí depois a ação vai derreter, você vai vender no desespero. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Braskem desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando? Está conseguindo aprender com esse vídeo? Deixa likezera, se inscreve no canal, dá uma força aí pro Raiz para a gente continuar crescendo, valeu? Então vamos lá. A receita da empresa não tem o que falar mal, né? Uma receita assim, vem diminuindo, né? Deu uma diminuída em 2022, 2023, agora voltou a melhorar, mas é um patamar de receita muito bom. Olha só, saiu de 46 para 78 bilhões. Então melhorou, né? Só que o EBITDA não acompanha. Olha aqui, ó, o EBITDA saiu de 9 para 3, ou seja, aqui em 2015 ela vendeu 46 bilhões e deu 9 bilhões de EBITDA, que é o lucro operacional, principal linha que nós precisamos analisar da Braskem, beleza? Beleza. Já em 2025, 10 anos depois, ela vendeu 78 bilhões, ou seja, ela vendeu quase o dobro. Até aí, muito bom. Só que você olha o EBITDA caiu para menos da metade. Olha o EBITDA aqui de 3,9. O que aconteceu, Daniel? Olha que a margem, né? Ela tinha uma margem de próxima de 20%, que é uma margem top, tá? Repara que aqui, por exemplo, em 2016, ela deu prejuízo, o lucro aqui ficou fraco, mas isso aqui não é um problema, tá? Por que não é problema? Porque o resultado financeiro da Braskem, ele é muito distorcido. A empresa, ela tem dívida em dólar, ela vende muito, boa parte da receita da empresa é em dólar, tanto que se você for olhar o resultado ali no início, tem a parte do resultado em dólar e o resultado em reais. Então ela é uma empresa dolarizada. Quando o dólar sobe, tem variação cambial. Repara que esse resultado financeiro aqui, ó, 13, 16 bilhões, não quer dizer que ela perdeu o 16 bilhões. Isso é um ajuste que é feito devido à variação no dólar, tá? Então não é algo assim que a gente precisa desesperar de imediato. Por isso que tem que analisar pelo EBITDA. E aí, né, repara que a empresa tinha uma boa margem EBITDA, estava performando bem, olha só, 9, 8, 12, 11 bilhões, aí do nada caiu demais, aí veio a época do ano de 2021, foi um ano maravilhoso, porque foi um ano que ela conseguiu muito spread. O que isso quer dizer, Daniel, esse spread? Quer dizer que o produto que ela vende estava bem valorizado, as resinas, e a matéria-prima que ela usa para produzir estava barato, ou seja, ela estava gastando pouco para produzir e conseguindo vender caro. Repara que a margem EBITDA dela foi para 29%. Foi assim, um ano sensacional, deu tudo certo para a empresa. Só que aí, né, vai tendo ajuste, né? O que vem acontecendo? O produto dela foi baixando de preço e o custo para produzir foi aumentando. E aí, o que foi acontecendo? A margem foi caindo, ó. 29 do nada caiu para 9, 3, agora melhorou um pouquinho, tá? O ano de 2023 foi péssimo. Olha aqui, o ano de 2023 foi o pior de todos nos últimos 10 anos. Agora ela está melhorando aos poucos, mas repara que é um resultado ainda muito inferior, por exemplo, lá em 2015. E a dívida, né? A dívida está alavancada, né? A dívida alta,
olhando aqui o fluxo de caixa, ó, ela já gerou bem mais caixa no passado, nos últimos anos está tendo bastante dificuldade de gerar caixa, é um negócio que depende bastante de investimento, inclusive nos últimos anos ela não gerou caixa livre, ela está queimando caixa, ou seja, o caixa que ela gera não está sendo suficiente para cobrir os investimentos que ela precisa fazer para crescer ou para dar manutenção e está queimando caixa. A partir do momento que ela vai queimando caixa, né, ela vai tendo que aumentar a sua dívida. Repare que a dívida aqui foi aumentando, ó, 29, 41, 42, 53. Então assim, qual é a minha opinião aqui da Braskem? O ponto positivo é que a receita da empresa sim melhorou nos últimos anos, mas isso não refletiu em uma melhora no EBITDA. Se vier um ciclo favorável, que ela consiga ter uma margem bruta boa, ela pode sim apresentar um excelente resultado, a cotação valorizar muito, pagar muitos dividendos. Nesse momento que ela está tentando retomar, é um momento interessante de compra? Por quê? Porque as ações estão em baixa. O momento bom realmente é um momento para comprar onde as ações estão em baixa. Só que é uma empresa que eu particularmente não invisto porque tem muito pouca previsibilidade, é um negócio que a empresa não consegue controlar. E aí uma hora está muito bom, outra hora está ruim, outra hora está muito bom, outra hora está ruim. Aí uma dessas horas vai estar ruim e a dívida vai estar alta e ela não vai conseguir chegar na fase boa e aí ela vai para o beleléu. Então eu particularmente não invisto, tá? Se você for investir, eu sugiro que você tenha uma parcela bem pequena da sua carteira. Isso aqui é empresa, assim, para quem realmente tem muito estômago e acompanha bem de perto. Para mim, tem várias outras opções ali de empresas menos arriscadas e que também podem me gerar ótimos resultados. Então, para mim, eu não invisto. Se você for investir, toma cuidado. Então, essa é a minha opinião sobre a Braskem. Agora eu vou deixar no card a análise que eu fiz sobre as ações da Gerdau, que é uma outra commodity. Aproveita para dar uma conferida. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.